Shalom, pessoal. Em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 1 a seguir, está escrito: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria e ele o curaria de sua lepra. No versículo 9 está escrito: Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. No versículo 14 está escrito: Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse teu servo. Porém, ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: Se você não quer, então peço que seja permitido a esse seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque esse seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe seu servo uma coisa: quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimon para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver que me encurvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: Vá em paz. Olha que palavra maravilhosa do Senhor para nós. O que me chama a atenção na história de Naamã, que é muito conhecida e muito pregada, mas que me chama a atenção é a menina. O exército da Síria, a Síria tinha subjugado Israel. Por causa dos pecados de Israel, o Senhor permitiu que a Síria viesse, atacasse Israel e prevalecesse. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, usou a Naamã como o estrategista de guerra, o comandante, o homem valoroso. Então Naamã tinha grande prestígio. Mas nós vemos no texto aqui que ele era muito estimado, que se vocês tiverem um tempo, leia 2 Reis capítulo 5 e 6, para ver essa história tão linda, nas suas minúcias, porque a palavra do Senhor, ela fala conosco de uma maneira maravilhosa. Você lê um texto, você pode ler aquele mesmo texto todos os dias, 365 dias no ano, e aquele mesmo texto você vai descobrindo coisas maravilhosas, o Senhor vai revelando. Por isso que nós falamos que a Bíblia é a boca de Deus falando ao homem, porque realmente sempre tem algo a aprender. Nem que você escute 1000 vezes a história de Naamã, vai ser dita algo que vai acrescentar à sua vida, que você disse: nossa, eu nunca tinha percebido dessa maneira. E é maravilhoso. E que sempre traz no meu coração essa menina. Essa menina, ela foi levada cativa. Quando diz menina, ela tinha aproximadamente 12 anos. Era uma menina, levada por um exército inimigo para ser serviçal na casa de Naamã, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então veja, uma criança, uma pré-adolescente, 12 anos,
Ela tinha todo motivo para estar até revoltada contra Deus. Quantas pessoas se revoltam contra Deus por coisas tão pequenas? Imagine você ser levado da sua família, da sua terra e ter que trabalhar na casa de alguém com 12 anos. Mas veja só, tiraram aquela menina da sua casa, a levaram cativa. Ela estava ali, não podia sair dali. Ela era uma prisioneira na casa de Naamã. Sim, porque ela não podia voltar para a sua casa. Ela tinha que obedecer tudo o que falavam. Ela não tinha liberdade para ir descansar a hora que ela quisesse, comer a hora que ela quisesse, ter os seus momentos de descanso, não só se a esposa de Naamã a permitisse quando permitia. Ela tinha todos os motivos para se revoltar contra Deus. Mas veja que menina sábia. Ela disse, um dia a menina disse à sua senhora, quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Veja, ela estava pensando no bem-estar de Naamã. Seria ao contrário, não seria para estar revoltada, mas não, ela estava pensando no bem-estar de Naamã. Porque esta menina, de certo, foi criada ouvindo sobre Deus. Ela tinha o Deus verdadeiro no seu coração. E quando isso se faz presente de fato e de verdade, quando não é só aparente, quando não é só emocional, mas quando você sim tem Deus guiando a sua vida, pode vir os momentos difíceis, como foi para essa menina. Mas ela confiava no Deus que ela servia. E o Senhor foi confortando o coração dela e Deus a usou como nós falamos. Deus nos usa como instrumento, na sua instrumentalidade, para que nós abençoemos outras pessoas, para que outras pessoas conheçam o Deus verdadeiro. Naamã, a esposa de Naamã falou para ele o que a menina tinha dito. Naamã foi e falou ao rei, e o rei deu permissão a Naamã para ir até Israel, até o profeta de Deus, para que este o curasse. Então, Naamã foi com a sua comitiva e levou cartas ao rei de Israel. O rei de Israel, quando viu isso, falou, como que eu posso curar um leproso? E temeu pela vida do povo, achou que era uma maneira do exército sírio vir destruir a todos, matar a todos. Mas Eliseu soube disso e disse, não, mande ele que venha até a mim. Porque a lepra naquela época não tinha cura. A pessoa leprosa, ela morria, não tinha cura. Então, mesmo ele sendo um grande general. E nós vemos, se vocês lerem, como eu disse, 2 Reis, capítulo 5 e 6, você vai ver que Naamã era um homem que era honrado pelos seus que ele comandava. Ele era um homem íntegro. Por isso Deus o usou. Por isso que o Senhor usou Naamã, mesmo ele não conhecendo o Deus verdadeiro, mas sendo ele um homem íntegro, o Senhor sabia que Naamã não iria fazer como os outros exércitos, que eram tão cruéis. Veja, essa menina, apesar de cativa, ela se preocupou com seu Senhor. Então, ele era um homem íntegro. E ali, quando ele chegou diante de Eliseu, Eliseu pediu para que ele fosse ao rio Jordão e mergulhasse para que 7 vezes para que ele fosse curado. E ele não gostou da ideia a princípio, porque o Rio Jordão não era como os rios do país dele. Ele achava que os rios do país dele era mais limpo, era mais bonito, de aparência melhor. Mas os seus comandados conseguiu convencê-lo e ele mergulhou. E no 7º mergulho, quando ele levantou, sua pele estava sarada. Naamã viu como Deus é maravilhoso, como Deus de Israel é perfeito, porque de certo ele já tinha ido aos seus deuses da sua terra, a Rimon, clamado, pedido e nada aconteceu. Mas ele
de uma maneira surpreendente, mergulhou num rio que ele desprezou e o Senhor o curou. Deus é assim. As coisas pequenas que às vezes são desprezíveis é aquelas que o Senhor dá muito valor. E aí, Naamã, ele reconheceu o Deus verdadeiro. Ele foi pensando apenas que um profeta ia falar e ele ia ficar curado, como tantas vezes ele viu acontecer. Mas não, aquela água purificou Naamã, não só a sua pele, mas a sua mente e o seu coração. Ele reconheceu o Deus de Israel. Ele recebeu a Deus como o único Senhor. E ainda pediu para levar um pouco da terra, para que se ele se ajoelhasse na terra de Israel, para o Deus de Israel, para honrar ao Senhor. E o Senhor ouviu Naamã. Agora imagine aquela menina, quando Naamã voltou para casa. Eu fico pensando naquela menina, a alegria dela. E não só ela recebeu um Senhor, mas ela recebeu um Pai. Porque nós sabemos como é a pessoa que tem um encontro com Deus verdadeiro. Além de ser uma pessoa íntegra, como já era Naamã, ele se tornou um filho de Deus. O amor de Deus estava agora dentro do coração de Naamã. O Senhor estava ensinando Naamã como deveria agir. E a palavra de Deus, ela nos fala o tempo todo sobre o amor, sobre o cuidado com as pessoas, com os órfãos, com as viúvas. E naquele momento, aquela menina, nós não sabemos os pais dela se estavam vivos, mas ela estava órfã ali, porque não tinha os pais por perto. Então imagine a alegria daquela menina quando viu Naamã curado. E como Deus honrou aquela menina. O nome dela não é citado, mas de certo, podemos sim presumir que a vida dela mudou. Porque ela falou do Deus verdadeiro. E ela confiou no Senhor. E o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor não despede vazio um servo que lhe chega com confiança. E bendito é aquele que anuncia as boas novas, as palavras da salvação. E foi o que a menina fez. Em momento nenhum ela se revoltou contra Deus, ao contrário, ela quis levar ao seu Senhor a presença do Deus de Israel, quis o bem de Naamã. E o Senhor, de certo, a recompensou. Principalmente porque Naamã, ele foi crendo em muitos deuses e voltou como filho do Deus Altíssimo, o verdadeiro e único Senhor. E quem é filho de Deus se comporta como seu pai, cheio de amor, de graça, de misericórdia, de compaixão. Então imagine como foi maravilhoso para aquela menina, como a vida dela mudou. Naamã teve um encontro com o Senhor e a vida dele mudou. E através disso, a vida daquela menina mudou. Porque assim, quando você tem o Senhor na sua vida, onde quer que você esteja, você simplesmente leva a luz onde há trevas. Você leva o amor onde há ódio. Onde há tristeza, você leva alegria. Porque assim são os filhos de Deus, porque nosso Deus é um Deus de luz, de amor, de paz, de vida. É um Deus maravilhoso, restaurador, perdoador, misericordioso e bondoso. É só olhar para Jesus, onde ele estava, havia paz e alegria. E assim são os servos do Senhor. Bendita seja essa menina, que o Senhor a conservou com um coração puro e bom. E o Senhor a recompensou. Lehitraot. Não olhe para os seus problemas e as suas dificuldades, mas olhe para quem você pode abençoar hoje. Porque sim, nós podemos abençoar alguém. Se não for materialmente ou com a nossa presença, mas nossas orações,
elas têm muito poder. Por quê? Porque ela chega no diante do trono da graça. E o Senhor, diz a palavra, que Ele se inclina para ouvir a oração do justo. E a oração do justo tem muito poder em seus efeitos. Então, se você não pode fazer nada materialmente ou pessoalmente por alguém, dobre o seu joelho e clame por alguém. Senhor, clame de coração, como fez essa menina, com um coração sincero, só pensando no bem-estar de Naamã. Você também vai trabalhando para o Senhor aonde você estiver, vai orando. Onde você estiver, vai com seus pensamentos, com suas atitudes, com suas ações, mostrando esse Deus maravilhoso. E você vai ver grandes coisas ainda vai acontecer na tua vida, porque aquele que espalha a palavra de Deus, aquele que anuncia as boas novas, a palavra de salvação, aquele que demonstra que Deus é o único Senhor e é um Deus bom e misericordioso, sim, você voltará trazendo consigo seus molhos e com alegria, diz a palavra do Senhor. Ou seja, o Senhor tem alegria para aqueles que anunciam as boas novas da palavra de salvação. Seja anunciador de Jesus, seja anunciador de Deus, com suas palavras e principalmente com suas atitudes. E você vai ver grandes coisas ainda vai acontecer na tua vida. Lehi Traut. Até uma próxima oportunidade.